Bom dia, boa tarde, boa noite. Olá, pessoal. Sou Elias Luiz, editor do portal Extremos, extremos.com.br e autor do livro Tour du Mont Blanc em busca de ele. É exatamente sobre isso que nós vamos falar, sobre isso daqui. Este roteiro de aventura, um dos mais bonitos da Europa, com certeza. E vocês vão entender por quê logo logo. Bom, o primeiro roteiro de aventura que um brasileiro pensa em fazer fora do Brasil, normalmente é na América do Sul, ou pode ser Torres del Paine, ou Machu Picchu, duas trilhas que eu já fiz e são magníficas. Mas e depois disso, o que fazer? Foi essa a pergunta que eu me fiz no início de 2012. Eu tinha acabado de fazer o trek ao acampamento base do Everest e falei, poxa, queria fazer uma trilha de longa distância no meio da Europa. E até então não conhecia nenhuma, mas eu tinha certeza que deveria ter várias. Eu comecei a pesquisar e acabei descobrindo o Tour du Mont Blanc. Uma das coisas que acontece sempre quando eu estou pesquisando sobre o novo roteiro, eu acredito que deve acontecer isso com vocês, ou eu já desinteresso logo no início, ou cada vez mais que eu pesquiso, cada vez mais eu fico interessado. E foi exatamente isso que aconteceu com o Tour du Mont Blanc. Eu descobri que ele era um roteiro que ele circunda a montanha. Então o que acontece? Você não vai repetir a mesma trilha durante todo o processo, toda a travessia. Eu também gosto daquelas travessias que é travessia de um ponto ao outro. Eu não gosto de fazer aquelas trilhas que você vai e tem que voltar pelo mesmo caminho. E eu descobri que o Tour du Mont Blanc era exatamente isso, era um circuito. Como vocês estão vendo aí agora, eu também descobri que ele tem 170 quilômetros, uma coisa que já me agradou bastante, e é dividido em 11 dias. Todos esses dias você vai dormir num refúgio, é proibido acampar no Tour du Mont Blanc. Inclusive na Suíça é proibido acampar, algumas exceções que acontecem no país. Mas no Tour du Mont Blanc a organização pede para não acampar. Então qual que é a alternativa? São os refúgios. Os refúgios ficam no alto das montanhas ou em alguns vilarejos, né? Depende do dia da travessia. E outra coisa que eu descobri, que acho que talvez a mais interessante de todas, que esse circuito passa por 3 países. É coisa maravilhosa. Quer dizer, você sai, depende de onde você vai começar, mas normalmente você começa na França, depois você atravessa para a Itália, depois você atravessa para a Suíça, depois você volta para a França, onde você termina o circuito próximo a Chamonix. Chamonix é dos vilarejos, uma das cidades mais bonitas dos Alpes. Então, quanto mais eu pesquisava, mais ia descobrindo, mais ia gostando da trilha. E um motivo interessante é que, como você vai dormir em refúgio, você consegue ir para a trilha com um pouco menos de peso, né? Você não precisa levar fogareiro, você não precisa levar barraca, você não precisa levar comida para fazer a janta, almoço. Normalmente na trilha você só leva um lanche de trilha, né? O que você vai comer durante o dia. O refúgio, normalmente, custa em torno de 60 euros, é a média. Tem lugares que é 55 euros, tem lugares que são 65 euros, mas a média dá 60 euros. O padrão aqui América do Sul, você pode até pensar que é um pouco caro, mas se a gente pensar padrão Europa e você está nos Alpes, né? Em Paris você vai pagar muito mais do que isso, em Londres você vai pagar muito mais do que isso, até mesmo lá nos Alpes, se você ficar no hotel, você vai pagar muito mais do que isso, 4, 5 vezes mais que isso. Mas nos refúgios, nas montanhas, são refúgios muito bem feitos, com estrutura muito boas. O legal que ele oferece, você normalmente chega no final da tarde, normalmente ele oferece um jantar. O jantar, que consiste o jantar? Às vezes, se está muito frio, eles dão uma entrada de sopa. E se não está frio, então a entrada é de salada, é uma salada bem robusta, com castanhas, com raspas de queijo. E depois vem o prato quente. Normalmente depois tem um queijinho com vinho e depois uma sobremesa. Então, quer dizer, você passa muito bem lá nos refúgios. E tem o pernoite e o café da manhã. De manhã você tem o café da manhã e depois você sai para a trilha. Então, o que os 60 euros que contempla é isso. É o pernoite, o jantar e o café da manhã. E é muito bem pago e muito bem servido. Então, quando eu descobri isso, eu falei assim, maravilha, posso ir com uma mochila mais leve. E o que eu levei foi um saco de dormir e as roupas de trilha, lanche de trilha, e então foi bem mais tranquilo.
Esse é um roteiro que pode ser feito por todas as idades, né? A maior dificuldade desse roteiro é a altimetria, o ganho de altimetria e a perda de altimetria também, durante o dia. Tem dias, o dia mais puxado, você chega a ter um ganho de altimetria de 1.500 metros, né? É bem puxado. Mas normalmente varia entre 900 a 1.000 metros por dia. Então é um pouco puxado, mas é tranquilo, dá pra fazer. A trilha é muito bem sinalizada, a trilha inteira. E o interessante, que vocês vão ver depois aqui no livro, para quem se interessar fazer a trilha e quiser comprar o livro, o que eu fiz no livro? A primeira parte do livro, essa primeira parte do livro é a minha história. O que eu vivenciei na trilha, qual foi a minha experiência, os perrengues que eu tive na trilha. E a segunda parte do livro aqui é um guia detalhado, com mapa colorido, com o dia a dia da trilha, o que você tem que fazer, o caminho a percorrer, as alternativas da trilha. Então é um guia, é um livro e guia super detalhado. Então depois, se você se interessar por fazer essa trilha, esse sem dúvida é o único guia em português, o único livro também em português sobre o tema. Então isso vai te ajudar muito a tirar todas as dúvidas, a montar o seu próprio roteiro. Quando eu fiz o Tour du Mont Blanc, eu precisei de comprar 3 mapas para englobar todo o circuito, né? E aqui você não precisa comprar mapa nenhum, tem todo o mapa da trilha aqui no guia, né? Então é legal que a primeira parte do livro você vai saber a minha experiência e você vai ter uma noção do que esperar da trilha. E depois tem o guia, né? Porque o guia normalmente a gente usa mais na hora que está na trilha mesmo. A melhor época de fazer o Tour du Mont Blanc é no verão europeu, então é desde o dia 21 de junho até o dia 21 de setembro. E é também quando abrem a maioria dos refúgios na trilha. Então se você for antes disso, antes do dia 21 de junho, eu já estive lá, né, antes dessa temporada, a maioria dos refúgios estão fechados, né? Eu gostei tanto da trilha, que eu fiz a trilha em 2012, em 2017 eu voltei e morei 30 dias na trilha, exatamente na trilha. Eu fiquei num refúgio durante 30 dias, eu refiz algumas partes da trilha que eu precisava fazer, que eu queria conhecer, e também eu terminei de escrever meu livro lá em Letoux, no Vale de Chamonix. Foi uma maravilha. Eu recomendo esse roteiro para todas as idades, né? Desde criança até os mais velhos. Tudo vai depender da sua cadência, do seu preparo físico, mas apesar de ser uma trilha um pouco puxada por causa da altimetria, acredito que dá para fazer o que a pessoa consiga fazer. Eu encontrei pessoas de todas as idades lá. Encontrei senhores lá, encontrei 2 senhores, foi bem interessante, que eles estavam atravessando um trecho de neve, eu estava fotografando, eu esperei eles chegarem. Aí eu falei, parabéns, bela travessia, hein? Quantos anos o senhor tem, né? Eu indelicado pra caramba e curioso, né, pra caramba. Quantos anos o senhor tem? O da frente falou, tenho 69. O de trás estufou o peito e disse, tenho 72 anos. Então ali, e eles passaram por mim, eu tava arrumando minhas coisas, falei, daqui a pouco eu pego e alcanço eles. Eu não vi nunca mais esses 2 senhores. Então é uma trilha que eu recomendo para todas as idades, todos os gostos. Outra coisa interessante dessa trilha é que depois que você terminar a trilha, você pode passar alguns dias em Chamonix para conhecer melhor ali, para subir a Aiguille de Midi, para conhecer Mar de Glacé e outros roteiros que tem ali na região, voar de paraglider. E depois, se você quiser conhecer alguma cidade, algum país ali na Europa, você está muito perto, você está no coração da Europa. Eu teve uma vez que eu peguei um trem e de noite, aí de manhã já estava chegando a Paris. Outra vez eu peguei um ônibus e fui para Lyon, de Lyon eu peguei um outro voo. Ou você pega um trem e você vai para Milão, de Milão você pode ir para Veneza. Então o interessante do Tour du Mont Blanc é isso, você está no meio da Europa. Então dali, depois que você fizer o Tour du Mont Blanc, você pode fazer qualquer roteiro, você pode pegar um ônibus e ir para a Suíça. É isso, um bom detalhe. Como chegar no Tour du Mont Blanc? A primeira vez eu cheguei por Genebra, na Suíça, né? Eu peguei um voo Brasil, Madrid, né, Espanha, e de Madrid eu peguei para Genebra. Chegando em Genebra, eu peguei um ônibus que me deixou em Lisieux, que é a cidade normalmente onde se começa o Tour du Mont Blanc. Ou você pode descer em Chamonix, como você queira. Então, o jeito mais fácil para quem está saindo do Brasil é chegar por Genebra. Ou então, se você está em Milão, está chegando pela Itália, também pode ser. Eu peguei um trem lá de Milão e eu tive que fazer 3 baldeações de trem e eu cheguei em Courmayeur, que é o lado lá da Itália do Tour du Mont Blanc.
e depois eu atravessei o túnel do Mont Blanc e fui para Chamonix. Então, depende. Como o Tour do Mont Blanc é um circuito, você pode começar ele em qualquer lugar. Lógico que tem alguns lugares que tem um acesso mais fácil, como Courmayeur na Itália, Chamonix na França. Então, esses são alguns pontos que você pode começar a trilha e é mais fácil. Como eu disse, são 11 dias, né, de trilha. Então, não são tão... Alguns dias são mais puxados, outros mais tranquilos. E os dias mais puxados são normalmente os dias que você tem que atravessar os passos. E a maioria dos passos é quando você está atravessando alguma fronteira, né? Primeiro você atravessa da França para a Itália, e depois da Itália para a Suíça, e depois da Suíça para a França. Então, e é um prazer imenso, pelo menos para mim é um prazer imenso eu estar caminhando e estar sabendo que você está atravessando a fronteira. Ali não tem nenhum guarda, não tem ninguém que vai te pedir o seu passaporte, nada, ali é tudo livre, né? Então é uma maravilha. Outros atrativos do Tour do Mont Blanc é que não é tão movimentado quanto parece. Às vezes você chega no refúgio, você chega a encontrar umas 80 pessoas no refúgio, mas alguns estão fazendo a trilha ao contrário, ou os que estão fazendo a trilha no mesmo sentido que você mal vê essas pessoas, porque se a pessoa sai meia hora antes ou depois de você acaba nem cruzando com essas pessoas. Então normalmente durante o dia acho que eu encontrava umas 10 pessoas na trilha. Eu fiz 2 vezes o Tour Mont Blanc, uma vez eu fiz com bota, outra vez fiz com tênis, e para mim tanto um quanto o outro serve, e para mim, eu hoje em dia acabo usando mais tênis para fazer travessias longas, né? Mas com bota também você vai fazer tranquilo. A temperatura varia em torno de 20 graus durante o dia, de noite cai para uns 5, 6 graus, algo assim. Então é uma travessia tranquila, é no verão europeu, né? Mas à noite sempre esfria bem. Eu levei meu saco de dormir. Então, em todos os pernoites, eu usava meu saco de dormir para dormir, e era tranquilo. Em alguns lugares, acho que na maioria dos refúgios, você consegue alugar um saco de dormir. Um refúgio ou outro também, você tem a possibilidade de tomar um banho, né? A maioria dos refúgios, quando nos vilarejos, você tem a opção de banho. Alguns refúgios que são no alto da montanha, tem a opção de banho também. Então, é uma trilha bem tranquila quanto a isso. A dificuldade técnica, como eu falei, é mais o lance das subidas. Mas o roteiro aqui, ele te dá todo dia a sua altimetria, ele te dá todas as dicas. Uma coisa legal que também tem no roteiro tem dias que a trilha principal ela se divide. Você pode fazer ela por um trecho mais difícil, que normalmente você vai ter que subir um passo, subir uma montanha, ou você faz ela contornando essa montanha, que seria um modo mais fácil de fazer, e também pertence à trilha principal. Então, no próprio guia ele informa isso. O que você quer fazer? Você quer fazer a mais difícil? Normalmente a mais difícil ela acaba sendo mais curta, e a mais fácil acaba sendo um dia mais longo. Então você vê como você está no dia e você escolhe. Nos mapas tem a trilha principal, que é a marcação em azul, e tem as trilhas secundárias, que normalmente marcação em vermelha. Normalmente essas secundárias servem para você fazer o escape da montanha. Você quer sair da montanha, aconteceu alguma coisa com você quer desistir, você quer descer para algum vilarejo, ele vai te dar essa opção. Então isso também é bem interessante. Bom, é um roteiro que você pode fazer em 11 dias, e uma coisa que eu digo, né, as pessoas às vezes me perguntam: pô, Elias, mas dá pra fazer em menos tempo? Pô, lógico que dá. Quem não conhece Kilian Jornet? Kilian Jornet fez o Ultra Trail do Mont Blanc em pouco mais de 20 horas. Imagina isso, eu fiz em 11 dias, o cara faz em 20 horas. O cara fala assim: bem, eu vou sair agora de manhã, final da tarde, à noite eu volto pro jantar, e dar a volta no Tour Mont Blanc. É fantástico isso. Mas isso é brincadeira, mas quer dizer, para os esportistas, para os ultra trailers, isso é viável, né? Mas para quem está fazendo o Tour do Mont Blanc caminhando, uma coisa que eu indico e que eu fiz, eu tirei 2 dias de descanso, um em Courmayeur e outro em Argentière. E vocês podem tirar em outros lugares também. Por quê? É um dia de descanso, porque a trilha é um pouco puxada, aí você tem um dia off, né, que a gente fala, um dia sem fazer nada, e para contemplar o lugar, a região. Você está passando um dos lugares mais bonitos da Europa, porque você vai passar rápido por ele, né? Então eu tirei 2 dias de folga no meio da trilha, e foi gostoso, porque
eu pude me recompor um pouco do cansaço, né, das bolhas, né, que eu tive na primeira vez que eu fui. É uma boa dica essa, né? Em vez de você fazer menos dias, faz mais dias. Tira um dia de descanso lá no meio da montanha, no refúgio, fica um dia a mais lá. Você vai aproveitar, você vai desfrutar muito desse ócio criativo, né? A segunda vez que eu fui pro Tour Mont Blanc foi para refazer a parte da trilha e também para terminar de escrever o livro. Aí eu fiquei 30 dias lá e foi uma das experiências mais incríveis que eu tive. Cada dia eu saía para fazer uma trilha diferente, não só do Tour Mont Blanc, mas de toda a região ali. Então eu desfrutei daqueles 30 dias ali como nunca, né? E você tá numa região dessa, em meio às montanhas, e a estrutura tanto na Itália, na Suíça como na França, a estrutura é excelente, né? E outra dica interessante que durante todo o Tour Mont Blanc você tem acesso à água potável. Então isso é muito fácil. Então você nunca precisa, se você está com camelback, você não precisa carregar 3 litros de água, né? Você carrega 1 litro, 1,5 litro, logo você já vai encontrar outro lugar para reabastecer de água, e água geladinha, e água potável. Isso é bem interessante. O custo do Tour Mont Blanc é isso, então. É só você multiplicar os 60 euros por dia vezes 11 ou alguns dias a mais que você vai ficar, e um lanchinho de trilha que é para você fazer, para você levar, e mais ou menos isso. E o custo do transporte, né, de você ir do Brasil até o início da trilha. O início da trilha normalmente se faz em Lisieux, que é bem uma cidade colada a Chamonix. Ou você pode, se você está chegando pela Itália, você faz por Courmayeur. Então, aí você escolhe para onde você quer começar. Se você ler o livro depois e você for montar o roteiro, quiser entrar em contato comigo, no livro tem todos os meus contatos. Eu ainda dou dica de você começar a trilha em Les Tours, que é o outro lado de Chamonix. Então seria um ponto bem interessante de você começar e terminar a trilha, né? Porque você pegaria os primeiros dias, as cenas mais maravilhosas do Tour de Mont Blanc, e o último dia seria um dia mais tranquilo e também termina ali no Col de Balme com uma vista maravilhosa. Você terminar ali com uma descidinha só no final, e isso também seria espetacular. Bom, o importante não é de onde você vai começar, e o importante é que você faça isso, né? Então o que eu estimulo todo mundo a fazer, não importa se é o Tour de Mont Blanc, se você vai fazer Torres del Paine, se você vai fazer a travessia da Serra Fina, Petrópolis, Teresópolis, o importante é você fazer, o importante é você estar em contato com a natureza, né? Então esse é o mais importante. E não importa como você vai, se você vai de bicicleta, se você vai a pé, se você vai de carro, o importante é você se aventurar, conhecer o mundo, conhecer outras culturas, né? O interessante é que nas minhas viagens, que eu sempre procuro fazer em continentes diferentes. E tá ali na Europa, caminhando e passando por 3 países, é uma coisa fantástica. Então se você se interessar em fazer o roteiro, é só acessar extremos.com.br e lá você vai poder comprar meu livro, e você vai poder, aí você lendo, você vai se interessar mais, e se você tiver dúvida na hora de montar o roteiro, é só entrar em contato comigo. E o principal de tudo vá se aventurar, vá para o meio da natureza, vai conhecer outras culturas, outros povos, e isso enriquece a gente cada vez mais. Então é isso, pessoal. Obrigado e até a próxima. Valeu!